Olá a todos e bem-vindos! No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante e frequentemente debatido entre estudiosos e teólogos: o segredo messiânico. Você já se perguntou por que Jesus, em várias passagens do Evangelho de Marcos, ordena silêncio sobre suas curas e milagres? Ou por que ele parece manter sua identidade messiânica em segredo, até mesmo de seus discípulos mais próximos? Vamos mergulhar nas diferentes interpretações desse fenômeno, desde a perspectiva histórica até as explicações teológicas e apocalípticas. Prepare-se para uma jornada intrigante pela narrativa de Marcos, onde revelaremos como esses segredos amoldam nossa compreensão da missão e identidade de Jesus. Fique conosco e descubra como o segredo messiânico pode nos levar a um entendimento mais profundo e significativo da fé cristã. Vamos começar! Primeiramente vamos analisar a sogra de Pedro segundo a visão de Marcos. Esta é uma narrativa de milagres simples, próxima da forma padrão de milagres, despojada de detalhes extras. Foi incluída aqui como parte de uma série de histórias ligadas por uma rubrica cronológica. A história nos informa indiretamente várias coisas: que a casa de Pedro ficava perto da sinagoga de Cafarnaum, que ele era casado e que fazia parte de suas responsabilidades cuidar de sua sogra. Esses pequenos detalhes ajudam o leitor a construir um quadro mais rico e variado dos discípulos e indicam o custo que os novos discípulos tiveram ao decidir seguir Jesus. Esta preocupação é secundária neste ponto da narrativa, mas aparecerá com maior clareza e força mais adiante. Pelo menos 3 elementos desta história se destacam por serem incomuns. A transição do versículo 28 parece forçada, pois o resumo do parágrafo anterior se ampliou para incluir a toda a província da Galileia. A menção de Tiago e João parece desnecessária, visto que eles não desempenham papel adicional na história. Esses dois aspectos reforçam a sensação de simplicidade e objetividade na narração. A transição difícil do versículo 28 parece ter sido causada pela nota de que logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Marcos pode ter incluído Tiago e João porque eles servem de testemunhas oculares, e, portanto, de fontes adicionais de validação do milagre. Talvez isso também informe o leitor de que todos os 4 primeiros discípulos estão cientes de que Jesus violou o sábado desde o início de seu ministério. O fato de que a sogra de Pedro a servia-os, ou seja, serviu algo para eles comerem, é uma variação incomum no elemento de prova formal do milagre. Os doentes curados à noitinha. Esta é a terceira história numa série que descreve um dia na vida de Jesus. O versículo 32 indica que os habitantes da cidade trouxeram os doentes e os possessos a quando já estava se pondo o sol, isto é, depois que o sábado tinha acabado. Por causa das leis sabáticas, eles não podiam transportar os doentes durante o sábado. A impressão que os leitores de Marcos obtêm é que esta resposta que Jesus recebe é prova adicional do relato no versículo 28, de que logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. O versículo 34 sumariza a resposta de Jesus, mas acrescenta um elemento intrigante: Jesus não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. Dessa forma, somos apresentados ao problema que os estudiosos chamam de o segredo messiânico. Os aspectos do segredo messiânico são amplamente conhecidos e necessitam apenas de uma breve recapitulação. Jesus frequentemente ordenava silêncio às pessoas que curava, aquelas que testemunhavam as curas, aos demônios e aos discípulos depois de presenciarem sinais significativos de sua identidade. Enquanto ensinava verdades teológicas gerais às multidões, Jesus reservava explicações detalhadas para discursos particulares com seus discípulos, muitas vezes realizados em casa e longe das multidões. Estudiosos e pastores de diversas áreas oferecem várias explicações para este segredo. Uma resposta popular é que Jesus usava a psicologia inversa como meio de divulgar sua mensagem. No entanto, não há evidência histórica para apoiar esta conclusão e, talvez mais criticamente,
essa abordagem representa uma maneira perigosa de interpretar as Escrituras. Uma interpretação mais amplamente aceita entre os estudiosos é que Jesus nunca reivindicou ser o Messias durante seu ministério, seu messiado não foi reconhecido, nem mesmo por seus seguidores mais próximos. De acordo com essa visão, Jesus era apenas um pregador rural, e a ideia de que ele era o Messias foi desenvolvida posteriormente pela Igreja. Marcos, então, teria a tarefa de reconciliar essas realidades históricas, a ausência de uma reivindicação messiânica por parte de Jesus e as crescentes reivindicações da Igreja a seu favor. O segredo messiânico seria o resultado dessa reconciliação. No entanto, essa explicação enfrenta a dificuldade de que a narrativa de Marcos frequentemente mostra os seguidores de Jesus desobedecendo suas ordens de silêncio. Se Marcos pretendia que o segredo messiânico explicasse a falta de rumores sobre a identidade de Jesus, sua narrativa falha em cumprir esse objetivo. Uma interpretação menos comum, mas consistente com a visão apocalíptica de Marcos, é a de que aqueles que estão de fora simplesmente não podem compreender o significado desses eventos. É significativo que os discípulos sejam advertidos a não falar sobre o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Este procedimento é engenhoso, os discípulos podem não entender nada, mas é evidente que Marcos espera que seus leitores compreendam tudo. Isso sugere que o segredo messiânico está intimamente relacionado com a ideia apocalíptica de uma verdade mais elevada, que precisa ser revelada em vez de ser entendida. Uma interpretação frequentemente defendida por estudiosos protestantes é que Jesus foi pego entre interpretações conflitantes de sua missão. As multidões o viam estritamente como um curandeiro, professor, profeta ou messias político, enquanto as autoridades o consideravam um renegado social. À medida que as multidões cresciam, aumentava também a oposição das autoridades religiosas. O segredo messiânico era a estratégia de Jesus para desacelerar o crescimento do movimento até que os discípulos pudessem ser ensinados adequadamente sobre o caminho da cruz. O desfecho desta visão apocalíptica da verdade encontra-se na maneira como Marcos utiliza o segredo para criar um efeito retórico. Até este ponto, os leitores de Marcos não foram informados sobre o segredo, mas isso não significa que não conheçam a informação que o segredo pretendia proteger. O leitor cristão, que já conhece os elementos básicos da história, está em uma posição privilegiada desde o início da narrativa. Mesmo o leitor que chega à narrativa sem conhecimento prévio recebe essa informação especial em Marcos 1 verso 1. Ou seja, independentemente de os personagens da história saberem ou não sobre o segredo, o conteúdo do segredo, a identidade messiânica de Jesus e tudo o que está associado a isso, nunca é um segredo para o leitor. Como discutido sobre o versículo 1, Marcos utiliza essa diferença para levar o leitor a um nível mais profundo e apropriado de fé. Chegamos ao fim deste estudo sobre o segredo messiânico, um tema que nos oferece uma rica compreensão sobre a narrativa e a missão de Jesus no Evangelho de Marcos. Vimos como as diversas interpretações nos ajudam a entender por que Jesus mantinha certas verdades em segredo e como isso impacta nossa leitura e fé. Através das lentes históricas, teológicas e apocalípticas, exploramos a complexidade desse segredo e como ele molda a percepção dos seguidores de Jesus, tanto na época quanto nos dias de hoje. Esperamos que este vídeo tenha enriquecido seu entendimento e despertado novas reflexões sobre o Evangelho. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais estudos e discussões. Deixe seus comentários e perguntas abaixo, gostamos de ouvir suas opiniões e continuar essa conversa. Até a próxima, e que você continue explorando a fé com curiosidade e amor. Até mais!